Eu sou Pedro Martins, aluno de doutorado da Escola de Música da UFMG, e eu vou falar sobre o diálogo entre um movimento musical, a Tropicália, e uma corrente literária, o antropofagismo. No bojo do modernismo literário dos anos 20, Oswald de Andrade legou ao debate sobre a cultura no Brasil o conceito de antropofagia. Esse conceito ele se tornou, ao longo do século XX, uma espécie de força motriz para a produção artística e cultural no Brasil. É sabido que o campo teórico aberto pela antropofagia põe em jogo um problema central da vida letrada na periferia do capitalismo, a persistência da condição colonial. No solo da religiosidade ameríndia, Oswald fez emergir um projeto de reinterpretação do Brasil a partir de aspectos simbólicos da antropofagia. Essa reinterpretação passou pela reeducação da sensibilidade local e pela inflexão do diálogo com a produção estrangeira, que foi de modelo a insumo. Desde a metade do século XIX, a Europa via estremecer o etnocentrismo ancorado na racionalidade iluminista. É nesse momento que as vanguardas se voltam para manifestações periféricas, a fim de renovar os meios de se produzir e pensar a arte. Era o momento de procurar outros caminhos, e as culturas ditas primitivas vieram preencher essa lacuna. O bárbaro se descola do estigma do atraso para ganhar o estatuto de alternativa. No Brasil, empenhados em elaborar um sentido para a brasilidade, os modernistas de São Paulo deram contorno identitário à questão. O antropófago que atacou uma concepção burguesa do mundo e da arte na Europa chegava à América para participar de um banquete oficial pela legitimação da pátria. O ameríndio é exótico e protótipo a um tempo, como se no interior desse paradoxo estivesse uma ideia conciliadora de nós mesmos. Nesse sentido, incorporar o dado indígena ao espírito nacional significou reclamar para o novo mundo a autoridade sobre uma maneira de pensar e praticar a arte. Então, chamar de nosso o legado cultural ameríndio foi o procedimento modernista por definição, na busca de um espírito nacional cuja unidade se realiza pela transformação do elemento exótico em traço identitário. Esse debate ele permanece vigente no Brasil, e a antropofagia aponta uma solução para esse problema, uma solução à sua maneira, claro, nada no sentido de uma totalidade, mas aponta um caminho para esse embate em torno do sentido da brasilidade. A Tropicália, como realização paradigmática de um neoantropofagismo musical, nas palavras de Caetano Veloso, não apenas atualiza o debate da nacionalidade, mas também retoma a interpretação oswaldiana do Brasil. Para falar dessa interpretação, eu vou propor 5 momentos. O primeiro, colocação do problema, depois, escolha do caminho, o terceiro, realização do anseio de ruptura, o quarto, crítica de valores estabelecidos e, enfim, reformulação da brasilidade. No primeiro momento, a colocação do problema, é preciso começar com a premissa de que existe o descompasso, ou seja, de que a condição colonial afetou a maneira como produzimos conhecimento sobre nós mesmos. Nesse sentido, o primeiro LP individual do Caetano Veloso foi um esforço por representar uma brasilidade de interesse universal. E o Carlos Calado, no livro Tropicália, a História de uma Revolução Musical, vai contar como que o Caetano Veloso, embora tivesse grande ambição com esse primeiro disco, ele se defrontou com a angústia do descompasso no resultado. Vai dizer assim: Caetano não gostava de sua voz nem de seu jeito de cantar, que ainda considerava amadorístico. Achava o som do disco excessivamente emplastrado e confuso. O compositor sentia que a maioria dos arranjos ficara aquém do que imaginava, porém não sabia como levar os arranjadores a realizarem o que tinha em mente. Reconhecia que o disco poderia até soar inovador para o Brasil, mas achava que, em termos internacionais, a marca do subdesenvolvimento continuava evidente na gravação. Esse trecho é interessante por sugerir 2 formas de descompasso. Uma está ligada ao aparato técnico, que no Brasil era diferente e inferior àquele disponível principalmente nos estúdios da América do Norte e da Europa. Agora, a segunda face do descompasso, que é a que mais nos interessa para essa reflexão, ela diz respeito a um desajuste entre cultura, sociedade e forma artística. A segunda face desse descompasso é, então, estética. E se de um lado a barreira técnica impõe uma sonoridade particular, o caráter confuso dos arranjos denota também uma indefinição sobre o próprio sentido da brasilidade.
segundo item se chama Escolha do Caminho e vai mostrar como que, assumindo o descompasso como dado, o artista, nesse caso que nos interessa, os tropicalistas, eles se colocam diante de um dilema entre resguardar a brasilidade ou ceder a um impulso universalizante do capitalismo global daquele momento. E a esse respeito tem uma frase do Caetano Veloso muito comentada, muito citada, mas que vale a pena repetir aqui. Não posso negar o que já li, nem posso esquecer onde vivo. Nego-me a folclorizar meu subdesenvolvimento para compensar as dificuldades técnicas. Essa frase do Caetano Veloso ela é interessante porque ela mostra que tanto a saída pelo folclorismo verde-amarelo quanto a simples negação da brasilidade não resolviam o problema. Então, sobre o significado das dificuldades técnicas, é interessante porque elas vão remeter justamente à segunda face do descompasso, a face estética que eu mencionei agora há pouco. E essa dificuldade técnica, então, ela na verdade se traduz como uma dificuldade em visualizar uma imagem do país num momento em que tradição e modernidade se chocavam na construção de um projeto nacional. Essa técnica, então, ela não diz respeito ao aparato técnico, ao equipamento para a gravação musical. E, nesse sentido, a canção tropicalista problematizou um país que se abria ao cosmopolitismo, mas permanecia apegado às relíquias de uma via estreita da nacionalidade. Como resolução desse problema, o Caetano Veloso vai sugerir a retomada de uma linha evolutiva na música popular brasileira. E o Antônio Cícero, ele, interessado nessa ideia, ele vai estabelecer dois sentidos para a evolução em arte. A evolução de caráter técnico, que consiste na complexização das estruturas e dos procedimentos, e um outro tipo de evolução relacionada à compreensão da natureza de uma certa linguagem, chamada evolução por elucidação conceitual. Para o Cícero, o movimento do samba para a bossa nova caracteriza uma evolução técnica, enquanto que da bossa nova para a tropicália nós teríamos então uma evolução por elucidação conceitual. O importante é notar que, conforme argumenta o Cícero, que a retomada da linha evolutiva, no caso pensada pelo Caetano Veloso, ela não implica em uma ideia de linearidade, porque é difícil pensar em continuidade na música popular, onde as transformações são contingentes. E ele vai dizer então que essa ideia de retomada de linha evolutiva está mais ligada ao ímpeto de incorporar o novo em diálogo com a informação trazida pela modernidade. Então é mais uma ideia de se abrir ao novo, a um gesto rumo à novidade. E esse gesto ele não apenas ampliou o espaço e o significado da música popular na cultura, mas também discutiu o potencial crítico da canção ao problematizar aspectos da modernidade em âmbito geral. Bom, o terceiro item se chama Realização do Anseio de Ruptura, que é onde eu vou procurar mostrar o impacto com o surgimento da Tropicália. E sobre o surgimento, que aconteceu durante o terceiro Festival de Música Popular Brasileira na TV Record, quando Alegria, Alegria e Domingo no Parque foram apresentadas nesse festival, o Augusto de Campos vai comentar o seguinte: pode-se dizer que Alegria, Alegria e Domingo no Parque representam duas facetas complementares de uma mesma atitude, de um mesmo movimento no sentido de livrar a música nacional do sistema fechado de preconceitos supostamente nacionalistas, mas na verdade apenas solipsistas e isolacionistas, e dar-lhe, outra vez, como nos tempos áureos da Bossa Nova, condições de liberdade para a pesquisa e a experimentação. Nesse sentido, os tropicalistas, com a apresentação dessas duas canções nesse festival em 67, eles desafiaram o hermetismo e o ideologismo da produção de seus pares, marcando um duplo contraponto no festival, ao nacionalismo, com a incorporação do cosmopolitismo de caráter musical e comportamental, e à canção engajada, com a diversificação de temáticas e procedimentos. Bom, naturalmente, essa ruptura proposta pelos tropicalistas ela encontrou opositores. E é nesse momento que nós chegamos, então, no item D,
chamado Desconstrução das Hegemonias Socioculturais. Dos elementos dessa oposição, eu gostaria de destacar a guitarra, que era entendida na época como um instrumento maldito, um instrumento estrangeiro, algo que contaminaria a ideia da nacionalidade musical, e também a troca do smoking de festival, pensando na apresentação de Alegria, Alegria, Domingo no Parque, por roupas coloridas, extravagantes, que quebravam o decoro daquele festival em que o músico popular, era entendido como uma espécie de mensageiro, de informante da população, no sentido de conscientizar as massas para a construção de um país melhor. Os tropicalistas eles quebraram essa ideia, mostrando que a dimensão estética da canção ela importava muito mais que a superficialidade do conteúdo. Bom, então essas transformações que os tropicalistas trouxeram, elas esbarravam então nessas hegemonias sociais e culturais que eram justamente alvos da canção tropicalista, alvos que a canção tropicalista precisava se concentrar neles para poder promover a ruptura proposta. Então, no plano social, esse alvo era a família burguesa e, culturalmente, o nacionalismo exacerbado, o ufanismo verde-amarelo. Dentre as canções que criticam hábitos burgueses, eu destaco Eles, Panis et Circenses e Mamãe Coragem, e também outras canções ligadas à religiosidade, como Maria e a Anunciação, em que a solenidade do discurso religioso ela se choca com a experimentação de texturas e procedimentos que ofuscam o limite entre o sagrado e o profano. Por outro lado, a desconstrução da ideia folclorizada de nacionalidade, com ironia, humor e a exposição dos contrastes na alegoria tropicalista, ela se dá em canções como Geleia Geral, Marginália 2 e Tropicália, em que o Roberto Schwarz vai definir o efeito básico do tropicalismo, ele se mostra justamente na submissão desses anacronismos, desses contrastes, que são grotescos à primeira vista e inevitáveis à segunda. Esses contrastes eles são expostos à luz branca do ultramoderno, transformando-se o resultado em alegoria do Brasil. Daí o efeito crítico que a exposição desses contrastes adquire. E é então que nós chegamos no quinto item, que é a reformulação crítica do imaginário nacional. É um item que impõe maior dificuldade, porque se o choque entre o arcaico e o moderno ele produz um efeito de absurdo, é preciso que nós nos perguntemos a que propósito pode servir essa fantasmagoria resultante. Novamente, o Roberto Schwarz vai atribuir a essa alegoria um caráter ambíguo, que alterna uma crítica de fundo melancólico e a euforia carnavalizada. Então, de um lado, a imagem tropicalista mostra o absurdo como resultado de um projeto que fracassou, restando a ideia de que o Brasil não tem solução. De outro, transforma as incongruências em piada, apresentando o país como uma desordem que se acerta no final. Bom, os meus comentários sobre as canções, eles apenas sobrevoaram o catálogo tropicalista. Então, as canções abordadas de cima, elas servem apenas para ilustrar aspectos gerais da Tropicália. Fica o mote, então, para outros estudos de caráter propriamente musicológico, em que as canções ocupem o centro da análise. E análise para as quais este estudo, essa reflexão, ela se propõe uma discussão que pretende ter um caráter de preâmbulo, de aporte crítico e teórico.